Chegamos. Ali está ele. Estou diante do Oruan ou do Mauro? Do Oruan. Inicialmente tímido. Uma timidez que logo se desmancha. A vida de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan, tem raízes profundas nas ruas do Rio de Janeiro. Nascido em 1 de março de 2000, a trajetória do rapper começa em um contexto que muitos poderiam descrever como desolador, mas que se mostrou fértil para o crescimento de um dos artistas mais controversos e inovadores do rap brasileiro. O Rio de Janeiro, um lugar com um imenso contraste de realidade, serviu como pano de fundo para o nascimento de um fenômeno musical. Oruan cresceu em um dos bairros mais complexos da cidade, onde a convivência com a violência, a pobreza e as dificuldades diárias era, para muitos, uma constante. Desde jovem, Oruan enfrentou a dura realidade das periferias, onde o acesso a oportunidades de vida melhor era praticamente inexistente. Mas ele não era um garoto qualquer. Desde cedo, percebeu que a música poderia ser sua única válvula de escape e, mais tarde, seu meio de resistência. O funk carioca, já consolidado como um dos maiores gêneros musicais do Brasil, foi o cenário perfeito para que Oruan pudesse se expressar e, ao mesmo tempo, desafiar a dura realidade que o cercava. Seu nome artístico, invertido de seu primeiro nome, Oruan, surgiu como uma estratégia pessoal de se afirmar e se destacar no cenário musical. Mais do que um nome, Oruan simbolizava uma nova identidade, uma nova versão de si mesmo que deixava para trás as amarras do passado e se lançava no mundo da música com um objetivo claro: ser ouvido. Ao longo de sua infância e adolescência, Oruan foi moldado pelas experiências do dia a dia nas favelas, e sua música logo se tornaria um reflexo disso. Suas primeiras músicas trouxeram à tona temas como a luta pela sobrevivência, o peso da desigualdade social e a revolta contra um sistema que relegava a periferia a um segundo plano. O rap, com suas rimas afiadas e líricas cheias de significados, foi a ferramenta perfeita para o jovem expressar o que sentia. Mas Oruan não apenas cantava sobre as dificuldades da vida, ele as retratava de forma visceral, crua e direta. Ele se tornava, aos poucos, a voz dos invisíveis, daqueles que vivem à margem da sociedade e que não têm espaço nos grandes palcos. Seu talento logo atraiu a atenção e ele começou a ganhar destaque na cena do rap carioca. A conexão com o funk e as influências. No Rio de Janeiro, o funk e o rap caminham lado a lado. Para Oruan, o funk não era apenas um estilo musical, mas uma forma de comunicação com o público. Suas influências musicais eram muitas, mas o rap foi seu principal veículo de expressão. As letras de Oruan falavam da realidade crua das favelas, abordando questões como o tráfico de drogas, a violência policial e a marginalização dos jovens das periferias. Ele usava sua música para denunciar as desigualdades que enfrentava e, ao mesmo tempo, para criar uma narrativa que fosse além da simples crítica social. O funk e o rap, para ele, eram formas de resistência e de poder, instrumentos para dar voz àqueles que normalmente não eram ouvidos. Logo, Oruan conquistou seu espaço dentro do rap, fazendo parcerias com outros artistas emergentes e tornando-se conhecido não só pelo seu talento, mas pela profundidade de suas letras. Sua música começava a ecoar entre os jovens das favelas, especialmente aqueles que viam em suas palavras uma representação de suas próprias lutas. Mas o que começou como uma forma de se expressar,
logo se transformou em algo muito maior. Oruan se tornou uma referência, não apenas musical, mas também cultural e social. Com o passar do tempo, a repercussão de suas músicas se ampliou, e ele passou a ser reconhecido como uma das promessas mais promissoras do rap brasileiro. Contudo, sua ascensão não foi apenas pautada pelo seu talento musical. As questões relacionadas ao tráfico de drogas e sua possível ligação com facções criminosas começaram a surgir, trazendo um novo nível de atenção para sua figura. A fama que ele conquistava nas ruas também o colocava no radar das autoridades, e suas letras passaram a ser analisadas com lupa, já que algumas delas abordavam diretamente o envolvimento de jovens com o crime organizado. A dúvida sobre sua relação com as facções. A verdadeira controvérsia começou a tomar forma quando, após o sucesso crescente, surgiram rumores sobre sua ligação com facções criminosas. Embora essas acusações nunca tenham sido oficialmente confirmadas, elas se tornaram uma sombra constante sobre sua carreira. Muitos questionaram se a ascensão de Oruan se dava apenas por mérito musical ou se ele estava, de alguma forma, aproveitando-se do poder das facções para se alavancar. A situação se complicou ainda mais quando, em algumas de suas músicas, Oruan fazia menções ao tráfico de drogas, à violência nas favelas e ao poder das facções, alimentando os rumores sobre sua possível relação com o crime organizado. Seus fãs, por outro lado, defendiam que suas letras eram apenas reflexões sobre a realidade das ruas e que ele não deveria ser julgado apenas por seu conteúdo musical. Mas o público em geral começou a se questionar. Seria Oruan, de fato, apenas um artista tentando contar sua verdade? Ou ele estava, de alguma maneira, envolvido em algo muito maior e mais sombrio? A dúvida sobre sua inocência se tornou um tema central nas discussões sobre sua carreira. E foi a partir desse ponto que a separação entre a figura pública de Oruan e o homem por trás do nome começou a ficar ainda mais nebulosa. O que realmente está por trás das palavras de Oruan? Ele está apenas retratando o que viu ou se envolveu profundamente no universo que descreve? Esse questionamento passou a rondar a imagem pública do rapper, enquanto ele continuava a lançar novas músicas e a expandir sua base de fãs. Quando a realidade das ruas se mistura com a música, até que ponto o artista se torna refém de suas próprias palavras? Você já se sentiu seduzido pelo mundo do crime? Qualquer jovem, mano, no Rio de Janeiro, mano, já olhou pro crime e já pensou, queria ser bandido, porque o crime em si, ele deslumbra, mano. Graças a Deus eu sempre tive a mente muito boa, sabe? Minha mãe... Sua mãe é uma figura muito importante na sua vida. Minha mãe é a figura mais importante, tipo, da minha vida. Pra mim, chega a ser até mais do que meu pai, sabe? Porque meu pai, mas a vida toda eu tive meu pai preso. Minha mãe foi mãe e pai pra mim. A vida de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan, tem raízes profundas nas ruas do Rio de Janeiro. Nascido em 1 de março de 2000, a trajetória do rapper começa em um contexto que muitos poderiam descrever como desolador, mas que se mostrou fértil para o crescimento de um dos artistas mais controversos e inovadores do rap brasileiro. O Rio de Janeiro, um lugar com um imenso contraste de realidade, serviu como pano de fundo para o nascimento de um fenômeno musical. Oruan cresceu em um dos bairros mais complexos da cidade, onde a convivência com a violência, a pobreza e as dificuldades diárias era, para muitos, uma constante. Desde jovem, Oruan enfrentou a dura realidade das periferias, onde o acesso a oportunidades de vida melhor era praticamente inexistente. Mas ele não era um garoto qualquer. Desde cedo, percebeu que a música poderia ser sua única válvula de escape e, mais tarde, seu meio de resistência.
O funk carioca, já consolidado como um dos maiores gêneros musicais do Brasil, foi o cenário perfeito para que Oruan pudesse se expressar e, ao mesmo tempo, desafiar a dura realidade que o cercava. Seu nome artístico, invertido de seu primeiro nome, Oruan, surgiu como uma estratégia pessoal de se afirmar e se destacar no cenário musical. Mais do que um nome, Oruan simbolizava uma nova identidade, uma nova versão de si mesmo que deixava para trás as amarras do passado e se lançava no mundo da música com um objetivo claro: ser ouvido. Ao longo de sua infância e adolescência, Oruan foi moldado pelas experiências do dia a dia nas favelas, e sua música logo se tornaria um reflexo disso. Suas primeiras músicas trouxeram à tona temas como a luta pela sobrevivência, o peso da desigualdade social e a revolta contra um sistema que relegava a periferia a um segundo plano. O rap, com suas rimas afiadas e líricas cheias de significados, foi a ferramenta perfeita para o jovem expressar o que sentia. Mas Oruan não apenas cantava sobre as dificuldades da vida, ele as retratava de forma visceral, crua e direta. Ele se tornava, aos poucos, a voz dos invisíveis, daqueles que vivem à margem da sociedade e que não têm espaço nos grandes palcos. Seu talento logo atraiu a atenção e ele começou a ganhar destaque na cena do rap carioca. A conexão com o funk e as influências. No Rio de Janeiro, o funk e o rap caminham lado a lado. Para Oruan, o funk não era apenas um estilo musical, mas uma forma de comunicação com o público. Suas influências musicais eram muitas, mas o rap foi seu principal veículo de expressão. As letras de Oruan falavam da realidade crua das favelas, abordando questões como o tráfico de drogas, a violência policial e a marginalização dos jovens das periferias. Ele usava sua música para denunciar as desigualdades que enfrentava e, ao mesmo tempo, para criar uma narrativa que fosse além da simples crítica social. O funk e o rap, para ele, eram formas de resistência e de poder, instrumentos para dar voz àqueles que normalmente não eram ouvidos. Logo, Oruan conquistou seu espaço dentro do rap, fazendo parcerias com outros artistas emergentes e tornando-se conhecido não só pelo seu talento, mas pela profundidade de suas letras. Sua música começava a ecoar entre os jovens das favelas, especialmente aqueles que viam em suas palavras uma representação de suas próprias lutas. Mas o que começou como uma forma de se expressar, logo se transformou em algo muito maior. Oruan se tornou uma referência, não apenas musical, mas também cultural e social. Com o passar do tempo, a repercussão de suas músicas se ampliou, e ele passou a ser reconhecido como uma das promessas mais promissoras do rap brasileiro. Contudo, sua ascensão não foi apenas pautada pelo seu talento musical. As questões relacionadas ao tráfico de drogas e sua possível ligação com facções criminosas começaram a surgir, trazendo um novo nível de atenção para sua figura. A fama que ele conquistava nas ruas também o colocava no radar das autoridades, e suas letras passaram a ser analisadas com lupa, já que algumas delas abordavam diretamente o envolvimento de jovens com o crime organizado. A dúvida sobre sua relação com as facções. A verdadeira controvérsia começou a tomar forma quando, após o sucesso crescente, surgiram rumores sobre sua ligação com facções criminosas. Embora essas acusações nunca tenham sido oficialmente confirmadas, elas se tornaram uma sombra constante sobre sua carreira. Muitos questionaram se a ascensão de Oruan se dava apenas por mérito musical ou se ele estava, de alguma forma, aproveitando-se do poder das facções para se alavancar. A situação se complicou ainda mais quando, em algumas de suas músicas, Oruan fazia menções ao tráfico de drogas,
à violência nas favelas e ao poder das facções, alimentando os rumores sobre sua possível relação com o crime organizado. Seus fãs, por outro lado, defendiam que suas letras eram apenas reflexões sobre a realidade das ruas e que ele não deveria ser julgado apenas por seu conteúdo musical. Mas o público em geral começou a se questionar. Seria Oruan, de fato, apenas um artista tentando contar sua verdade? Ou ele estava, de alguma maneira, envolvido em algo muito maior e mais sombrio? A dúvida sobre sua inocência se tornou um tema central nas discussões sobre sua carreira. E foi a partir desse ponto que a separação entre a figura pública de Oruan e o homem por trás do nome começou a ficar ainda mais nebulosa. O que realmente está por trás das palavras de Oruan? Ele está apenas retratando o que viu? Ou se envolveu profundamente no universo que descreve? Esse questionamento passou a rondar a imagem pública do rapper, enquanto ele continuava a lançar novas músicas e a expandir sua base de fãs. Quando a realidade das ruas se mistura com a música, até que ponto o artista se torna refém de suas próprias palavras? Eu não escolhi o pai que eu tenho. Se eu fosse escolher o pai que eu tenho, eu escolheria meu pai. Tudo isso que você conquistou é com a sua música ou tem a participação do seu pai também? Pô, tudo com a minha música, chefe. Eu não tinha nada, né, antes. Tudo que tem aqui? Pô, tudo. Esse estilo de vida, que é uma vida confortável? Eu não tinha nada antes. Se hoje eu consegui conquistar o mundo, consegui conquistar o Brasil, foi porque meu pai ele me ensinou o caminho certo. Ele falou, filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser honesto com as pessoas, você tem que ser humilde. À medida que Oruan se consolidava como uma das figuras mais proeminentes do rap nacional, sua carreira estava prestes a se entrelaçar de maneira mais profunda com as investigações da polícia e as tensões das ruas. A ascensão meteórica de um jovem rapper da favela, que se tornava a voz de uma geração, também acarretava riscos. E como tantas outras figuras do cenário musical brasileiro que emergiram de ambientes de marginalização, Oruan se viu envolvido em um jogo de poder e representação, onde cada movimento poderia resultar em uma consequência irreversível. Embora o público o visse como um herói de suas próprias lutas, a sombra do envolvimento com facções criminosas não desaparecia. A polícia, as autoridades e até mesmo a mídia começaram a ver Oruan não mais como um simples artista, mas como uma peça central em um complexo jogo de poder nas favelas. As investigações sobre sua possível associação com o tráfico de drogas se intensificaram. Cada vez mais, suas músicas e sua imagem pública foram colocadas sob o microscópio, gerando uma tensão crescente entre sua identidade artística e as acusações que circulavam sobre sua vida pessoal. Oruan, por sua vez, negava veementemente qualquer envolvimento com o crime organizado. Em entrevistas e declarações públicas, ele insistia que suas músicas eram apenas uma forma de refletir a realidade das ruas, mas não um reflexo de suas escolhas pessoais. Suas letras, de fato, abordavam o tráfico, a violência, a luta pelo poder nas favelas e até as disputas entre facções criminosas, mas ele sempre afirmava que o papel do artista era simplesmente contar a história de quem vivia nessa realidade, sem se envolver diretamente com os eventos que narra. No entanto, a percepção pública estava longe de ser tão simples. A notoriedade de Oruan aumentou, mas com ela veio uma crescente polarização. Para muitos, ele era um símbolo do rap autêntico e de resistência. Alguém que trazia à tona as questões que a sociedade muitas vezes ignorava. Para outros, no entanto, ele era uma figura perigosa que utilizava sua plataforma para glorificar e até romantizar a violência e o tráfico de drogas. E a linha tênue entre arte e realidade se tornou cada vez mais difícil de discernir. O fim de uma era e o colapso da imagem pública. A situação de Oruan ficou ainda mais complicada quando sua prisão foi ordenada. Um estopim
para o que seria o fim de sua era como ícone musical e uma virada na sua trajetória pública. A prisão não foi uma surpresa para quem acompanhava sua carreira de perto. Ela vinha sendo anunciada há algum tempo, com a pressão das autoridades se intensificando à medida que mais evidências foram surgindo sobre suas ligações com traficantes e facções criminosas. Embora nunca tenha sido formalmente condenado por envolvimento direto no tráfico, Oruan foi preso em uma operação que visava desmantelar uma rede de traficantes ligada ao seu nome. A sua prisão gerou uma onda de reações nas redes sociais. Seus fãs, leais e fervorosos, se revoltaram. Para muitos, Oruan era inocente e estava sendo alvo de um sistema que criminaliza a juventude negra das periferias sem prova concreta. Para outros, sua prisão representava o fim de um ciclo perigoso. O impacto de sua prisão foi imediato. Suas músicas, que antes eram hinos de resistência, passaram a ser vistas de forma diferente, como parte de um problema maior. Ele já não era mais apenas um rapper. Ele havia se tornado um símbolo. Mas de que tipo de símbolo ele era agora? Se sua prisão foi um ponto de virada, sua saída da prisão e a subsequente reintegração à música trouxe à tona a questão de sua inocência. Muitos se perguntaram, ele realmente era inocente ou se beneficiava do poder das facções para ganhar notoriedade? Oruan tentou, com dificuldades, reconstruir sua imagem, mas a sombra das acusações continuava a persegui-lo. Seus novos lançamentos musicais passaram a ser interpretados de forma mais crítica e sua relação com o público ficou fragmentada. O legado de Oruan tornou-se um reflexo da complexidade da vida nas periferias do Rio de Janeiro, onde o crime, a resistência e a sobrevivência se misturam de formas que desafiam as convenções da sociedade. A influência duradoura e o mito de Oruan. Apesar das polêmicas e da prisão, o impacto de Oruan no rap brasileiro não pode ser subestimado. Sua música, cheia de realismo e intensidade, foi a base de uma geração de artistas e fãs que viam nele a representação de suas próprias dificuldades e superações. O estilo de Oruan, com suas letras pungentes e batidas envolventes, se manteve vivo, muito além das controvérsias que marcaram sua trajetória. Mas, como acontece com muitas figuras públicas no Brasil, a linha entre o que é real e o que é construído para a mídia ficou borrada. O rapper se tornou um mito. Seu nome, Oruan, deixou de ser apenas o de um jovem talento em ascensão e se transformou em um ícone cultural, uma lenda urbana que representava não só as dificuldades das ruas, mas também as ambiguidades de um sistema que ainda luta para entender a complexidade das periferias. Mesmo depois de sua prisão, sua música continuava sendo tocada e suas letras ainda faziam parte do debate cultural, mesmo que muitos se perguntassem o que ele representa hoje. Será que a prisão de Oruan representou o fim de uma era ou apenas o começo de uma nova fase de resistência e questionamento? Você faz apologia ao crime? Não, eu canto a realidade. Pra mim não existe apologia ao crime. O que é apologia ao crime pra você? Você incentivar outras pessoas a cometer o crime. Mas incentivar outra pessoa a cometer o crime é você falar o quê? Falar pra pessoa matar. É, falar pra pessoa roubar. Em nenhum momento eu nunca cometer falei... qualquer coisa que Em nenhum seja momento eu legal. nunca falei pra uma pessoa matar, nunca falei pra uma pessoa roubar. Não, isso que é incentivar o crime. Eu falar de arma, eles colocam como apologia. E de onde vem essa imagem? Eu acho... Não, tenho certeza que vem pelo fato de me associarem ao meu pai, sabe? Que é o fardo que eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu já sei disso. O que você falaria para as pessoas que te criticam pelo fato de você ter uma tatuagem do Elias Maluco e que cometeu um crime bárbaro contra o jornalista Tim Lopes? Eu falo que eu não olho pro erro deles, sabe? Eu olho pra eles. O erro dele, eu condeno. Ele tá errado. Nunca vou falar que ele tá certo, não, ele tá errado. Mas eu amo ele, mano. O que eu faço com ele? A história de Oruan não é simplesmente a de um artista que surgiu do nada para conquistar o Brasil com suas letras potentes
e sua música visceral. O seu percurso foi intrinsecamente ligado ao contexto social das favelas cariocas, onde a luta pela sobrevivência, a violência estrutural e o tráfico de drogas moldam a identidade de muitos jovens. Oruan, portanto, não é apenas um rapper ou cantor, mas um reflexo de uma sociedade que nunca conseguiu resolver suas contradições mais profundas. Sua carreira, cheia de altos e baixos, nos força a olhar para o Brasil com outros olhos, questionando como a música e o crime se entrelaçam e como os artistas se tornam símbolos de resistência ou de complexas realidades. O seu legado musical é inegável. Oruan trouxe ao rap uma nova perspectiva de expressão e autenticidade, abordando a realidade das ruas sem adornos ou dramatizações. Suas músicas, que antes de tudo eram um reflexo de suas vivências, começaram a representar uma geração inteira. Muitos o viam como um ícone de resistência, alguém que usava a música como uma ferramenta para desafiar o sistema e dar voz aos marginalizados. Mas, ao mesmo tempo, sua ligação com o mundo do tráfico e as constantes polêmicas sobre sua relação com facções criminosas colocaram um peso enorme sobre sua figura pública. Esse conflito entre o rapper e o homem se tornou o centro das discussões sobre sua carreira. As controvérsias em torno de sua prisão, a dúvida sobre sua inocência e a maneira como ele lidou com as acusações transformaram Oruan de um ícone musical em um personagem enigmático, quase mitológico. Para alguns, ele era um mártir, alguém que estava sendo injustamente punido por viver a realidade que tantas pessoas nas favelas conhecem muito bem. Para outros, ele era uma representação dos problemas mais profundos do Brasil. Uma pessoa que usou sua fama para perpetuar uma narrativa perigosa e glorificar o crime. O impacto da sua prisão e o período subsequente de sua reintegração à música não diminuíram sua importância como artista. Pelo contrário, sua trajetória foi marcada por uma reinvenção constante, mas sempre sob o olhar atento do público, que agora o via com outros olhos. As perguntas sobre sua relação com o tráfico e as facções ainda pairam no ar, e a sociedade continua dividida sobre o significado de sua história. O que ele representa para os jovens das favelas? Um reflexo da luta deles ou um símbolo da glorificação do crime? Mas, acima de tudo, Oruan não pode ser visto apenas sob a ótica da polêmica. Sua música e sua história continuam a ser debatidas, porque ele foi, sem dúvida, uma das figuras mais complexas e importantes do rap brasileiro. Sua contribuição para a música foi imensa, e sua história vai muito além do que está nas letras de suas músicas. Ele foi parte de um movimento cultural que deu voz a milhões de jovens, e sua obra continua ecoando nas ruas, nas casas e nas playlists de todo o país. No fim, Oruan representa mais do que um nome artístico ou um ícone do rap. Ele é a personificação das contradições, de um país que precisa encarar as realidades das periferias e as escolhas que seus jovens têm que fazer diante de uma sociedade que raramente oferece alternativas. O mito de Oruan, um símbolo da periferia. O mito de Oruan não se limita à sua música ou à sua carreira. Sua imagem está entrelaçada com a percepção que a sociedade tem das favelas e da juventude periférica. Oruan é o reflexo de uma geração que vive à margem, sem acesso a muitas das oportunidades que são comuns nas classes mais altas. Ele se tornou um ícone porque sua música tocava nas feridas abertas do Brasil, questionando as normas e desafiando as expectativas. Ao mesmo tempo, essa figura mitológica carregava em si uma ambiguidade que nem todos estavam dispostos a aceitar. Ele é,
em última análise, um produto da sociedade em que viveu, mas também alguém que se aproveitou das suas adversidades para se tornar uma voz autêntica, com um poder que transcende o próprio mundo do rap. Seu nome se tornou um símbolo, para uns de resistência, para outros de violência e crime. Mas uma coisa é certa, Oruam não será facilmente esquecido. Mesmo após sua prisão, sua música continua viva e sua história ainda se desdobra, porque ele não apenas cantava sobre as ruas, ele era as ruas. E essa realidade continua a ser parte do Brasil, assim como Oruam é, de alguma forma, parte desse sistema. O futuro de Oruam. Reflexões para o público. Hoje, o nome de Oruam ressoa nas ruas e nas plataformas digitais. O impacto de sua carreira e das polêmicas que marcaram sua vida continuam a ser temas de discussão em todo o Brasil. Mas o legado de Oruam vai além de qualquer julgamento moral ou qualquer discussão sobre sua inocência. Ele representa algo maior, a luta por um Brasil mais justo, onde as vozes das periferias não sejam silenciadas, onde a juventude tenha mais oportunidades do que aquelas que ele teve. A trajetória de Oruam não é apenas uma lição sobre música, mas também sobre as complexas questões sociais que o Brasil ainda enfrenta. Ao refletirmos sobre a trajetória de Oruam, somos forçados a questionar o papel da arte na sociedade. Até que ponto um artista é responsável pelas mensagens que transmite? Até que ponto a arte pode ser separada da realidade do artista? Oruam nunca teve respostas fáceis para essas perguntas, mas sua história nos obriga a pensar nelas. O que a história de Oruam nos ensina sobre o Brasil? Como podemos, como sociedade, lidar com figuras como ele, que representam tanto as falhas quanto as possibilidades de mudança? Se você é fã de rap ou simplesmente está interessado nas complexidades da cultura brasileira e suas representações na música, a história de Oruam é uma que vale a pena explorar. Mas a verdadeira pergunta que fica é: o que Oruam representa para você? O herói de um povo marginalizado ou um produto de um sistema que falha em oferecer alternativas? Quando a música é um reflexo das ruas, até onde as palavras podem ser separadas dos atos que elas retratam?